Glória a Deus, aleluias. Exaltado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, porque só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória. Estamos aqui nesta noite reunidos para cultuar e bendizer o santo nome do Senhor em mais um culto de doutrina, para que venhamos aprender a vontade de Deus sobre a nossa vida. Aleluias! Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, a honra, a glória e o louvor é para o Senhor, meu Deus. Opera maravilhas no meio da tua igreja. Cura, salva, liberta, manifesta a tua presença em nosso meio, ó Pai. Usa-nos nesta noite como um instrumento afiado em tuas mãos, Senhor. Ó Deus querido, Senhor que é justo, fiel e verdadeiro. É a Ti que clamamos, Senhor. Ensina-nos a Tua vontade. Ensina-nos como a Tua igreja deve andar, meu Deus, na terra dos viventes, praticando a Tua bendita vontade, Pai. Abençoa-nos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar e a irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar a Ele por 175. Glória a Deus. Amém. Irmãos amados e resgatados, segue avante E triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, Santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino
dos ventos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado. Glória a Deus, aleluia. De cuidados e temor. É Deus, aleluia. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor eterno, paz terás no coração. Isto é verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha brava, gozo e vida em futuro. Podemos alcançar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também nos dar o hino 225. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Altruísmo com poder, ser valente. Branco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente,
rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus, aleluia. Ser valente é o lema do crente em Jesus, aleluia. Porque a valentia, ela pode sim saquear o inferno e povoar o céu, mediante a vontade do Todo-Poderoso. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é verdadeiro, e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Portanto, Igreja do Senhor, ser valente mediante a bendita palavra do Senhor. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar de pé e abrir vossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, do versículo 33 ao versículo 50, para meditarmos na bendita palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, do versículo 33 ao versículo 50, com o título A Crucificação. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura de costume. Amém? O versículo 33 nos diz: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber o vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiu as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiu entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: quanto que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E mesmo lhe lançaram também o rosto dos salteadores que com ele estavam crucificados. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Ele, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa,
se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eterno Deus de maravilha e de bondade, para ti a honra, para ti a glória, Pai. Abençoa a tua igreja, fala a tua igreja, alimenta-nos com a tua bendita palavra, Senhor. Cura nesta noite, salve e liberta, Pai, para que o teu santo nome seja exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, o Senhor, nesta noite, quer falar com a sua igreja coisas maravilhosas. E Ele nos deu este tema. O que o Senhor fez por nós na cruz. Então, iremos aprender nesta noite o que foi que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré fez na cruz do Calvário, quando se entregou por todos nós e ali veio a falecer. Vamos entender primeiro uma coisa: o que significa cruz, para depois nós entendermos o que o Deus Filho fez na cruz por todos nós. Cruz era um antigo instrumento de tortura e morte, em que eram pregados ou amarrados os condenados. Eles eram condenados e então tinham que sofrer ali naquela cruz até morrer. Alguns, dependendo do sofrimento, eram cravados pregos em suas mãos. Outros eram somente amarrados os seus pulsos e ficavam ali com o corpo inerte, pendurado, simplesmente segurado pelos pregos ou pelas amarras. As cruzes eram de três tipos, três feitios. Uma das cruzes, ela tinha a forma de X, e a outra tinha a forma de um T. E a outra que nós colocamos aqui, ela tinha a forma de um sinal de soma. Ou seja, o T era menos a parte de cima. E o X ele já era no meio, o sinal de soma, o mais, aquele sinal de mais, era no meio. Somente a parte que ia ficar enterrada na terra era a parte maior. Entendido? Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Sendo esta a última, qual foi pregado o Senhor Jesus Cristo na cruz, representando o sinal de soma, o sinal de mais. Nessa que o nosso amado Senhor, ele foi crucificado. E para aumentar o sofrimento do nosso Senhor, ele não foi amarrado, ele foi pregado, ele foi cravado na cruz. E o peso do corpo dele estava ali sendo segurado somente pelos pregos. Ali nas mãos, nas palmas das mãos e nos seus pés, um em cima do outro. Era uma posição de sofrimento. Esse foi o preço, ali foi a atitude que aqueles homens resolveram condenar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu por causa de todos nós. Sabendo tudo isso, amados, nós temos que aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade a todo momento de nossas vidas. Porque o preço foi muito doloroso. A morte do Senhor foi muito dolorosa, foi muito humilhante, certo? Então agora vamos entender o que ele fez na cruz por todos aqueles que o receberam, e até por aqueles que não quiseram receber, porque o Senhor, ele pagou o preço, foi por todos. Ele não fez acepção de pessoa nenhuma. Ele se entregou por toda a raça humana. Amém? Glória a Deus por isso. Primeira coisa que ele fez na cruz, ele pagou os nossos pecados.
Verdade, igreja? A Bíblia diz que não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Ou seja, todos estão incluídos dentro do pecado. Não tem esse santo na terra dos viventes. O único santo que viveu aqui na terra e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso foi o Senhor Jesus Cristo. Ele esteve aqui na terra como 100% homem e 100% Deus. Romanos capítulo 5 e o versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se tiver alguém pensando que não é pecador, que não tem pecado, ele tem que entender o seguinte: para ele não ter pecado, não ser pecador, ele não pode morrer. Mas enquanto estamos aqui com esse corpo humano aqui, ele é perecível à morte. Então todos pecaram, todos são pecadores. E o Senhor Jesus Cristo, ele pagou na cruz do Calvário os nossos pecados, de todos os mortais. Por isso é necessário que receba o Senhor em suas vidas. Eu peço à igreja que me ajude aí, para que o estudo fique bem aprimorado. 1 João, alguém abra para mim 1 João, capítulo 2, e o versículo 2, e o outro abra em 1 João, capítulo 4, e o versículo 10, confirmando mais ainda que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou o pecado por todos nós. Quem encontrou, por gentileza, queira se colocar de pé em reverência à bendita palavra e leia para nós. 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Amém? Ele é confirmando que o Senhor é a propiciação pelos nossos pecados, não só o nosso, mas o do mundo inteiro. E o que é propiciação? Porque alguém às vezes não entende. Propiciação é o ato realizado para aplacar a ira de Deus. É uma atitude que tem que ser feita para amenizar a ira do Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus Criador dos céus e da terra. Mas ela tem que ser de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça. Esse ato, ele tem que ser de uma maneira que vai agradar a santidade e a justiça de Deus. Certo? E ele vai ter o quê? Vai ter como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador e a comunhão com Deus. Por isso que tinha que ser o Filho de Deus, o único que poderia pagar este preço, o único que poderia, na cruz do Calvário, se entregar por nós. Não teria outro homem, não teria um animal, o sangue deles não faria o mesmo efeito que o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso é só Ele que pode libertar o homem dos seus pecados, da sua atitude carnal. 1 João, capítulo 4, versículo 10, por favor, irmã Iraci. Esta está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amém? Então o amor, ele consiste não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho em propiciação pelos nossos pecados. Foi Deus que enviou o Filho dele para pagar o nosso pecado, para derramar o seu sangue puro carmesim na cruz do Calvário por todos os pecadores. Por isso, no céu só entra aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não
outro caminho. O único caminho é Jesus. Amém? Ou vai para o céu, ou vai para o Hades. A escolha é do próprio ser humano. Nós estamos vivendo o livre-arbítrio. Viu? É o Hades que minha irmã está dizendo, né, irmã Nasci? Louvado e engrandecido, eu falei antes. Amém? É o Hades para a glória do Deus vivo, né? Aquele que não recebe Jesus como Senhor, vai para o Hades, no inferno. Amém? Vamos ver aqui. O que o Senhor Jesus fez na cruz por nós? Mais um pouquinho. Ele cumpriu as Escrituras. Sim, ele cumpriu. Veja para nós lá, Salmo 22 e o versículo 1. E o outro falar para Daniel, capítulo 9 e o versículo 26, para confirmar que Jesus, ele morreu, o Senhor Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário para cumprir a bendita palavra do Senhor. Leia para nós quem achou o Salmo 22 e o versículo 1. Meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe da minha salvação? As palavras que eu tranquilo. Glória a Deus. Então, confirmando aí, o Jefferson tinha lido, se eu não me engano, na leitura de abertura aqui do texto, da ministração, no versículo 46, é isso? 46 de Mateus 27. O que foi dito aqui no Salmo 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Foi confirmado na leitura, que foi de abertura. Veja bem aqui o que diz 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Então, como foi ali profetizado no Salmo 22, no versículo 1, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré cumpriu em Mateus. Ele se entregou e olhou para os céus e clamou ao seu Deus. Não é verdade? Veja para nós aí também, Daniel, capítulo 9, versículo 26. Pode ver, 26. 2, 6, 26. 9, 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais o povo do Cristo que há de destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as orações. Amém? Depois das 62 semanas será morto ungido. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, confirmando, ele tinha que confirmar a bendita palavra, ele foi morto. Depois do tempo determinado, o Senhor Jesus Cristo foi morto, ungido foi morto. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele esteve na cruz do Calvário também para cumprir as Escrituras, a palavra de Deus. Ele também esteve na cruz do Calvário, onde ele entregou para quê? Para entregar a sua vida por nós. Alguém procura para mim lá na leitura inicial, Mateus capítulo 27, versículo 50, e o outro também dentro da leitura inicial, Mateus capítulo 27, versículo 46. Então o Senhor Jesus Cristo, ele entregou a sua vida não só por mim, não só pela igreja, mas por todos nós. Por isso que ele foi fazer na cruz do Calvário, entregar a sua vida por todos. Confirme para mim Mateus capítulo 27, o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Amém? E Jesus entregou o Espírito clamando em alta voz. Ele morreu. Ele expirou na cruz do Calvário por todos nós. Jesus morreu para que o homem, a mulher, viesse reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Veja para nós Mateus capítulo 27, o versículo 46, né? Que ele diz assim:
ele também confiou em Deus até o fim. Foi mais uma atitude que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ele tinha que ir até o fim e confiar no Pai até o último momento, até tudo se cumprir. Leia para nós. 46. 27, 46 de Mateus. O outro não chamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Agora o nosso Senhor Jesus, ele não tinha mais como voltar, porque ele confiou em Deus até o último momento, até que tudo viesse se consumar. Estudiosos da bendita palavra do Senhor diz que quando Jesus, neste momento, estava clamando ao Pai, legiões de anjos se preparavam para atacar os humanos. O Senhor, neste momento, alguns teólogos entendem que o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, ele virou as costas. Por que ele virou as costas? Porque ele viu que o filho dele estava sendo trajado, que o filho dele estava sendo humilhado, que o filho dele estava sendo morto pelas criaturas que ele havia criado. E neste momento, estudiosos dizem que o Senhor virou as costas porque ele tinha que fazer com que a palavra viesse se cumprir. Ele tinha que zelar pela sua bendita palavra. E o Senhor Jesus Cristo, humanamente, olhou para o céu e clamou ao seu Deus, e clamou ao seu Pai. Mas o Senhor não fez com que voltasse a palavra atrás. Ele fez com que a palavra prosseguisse. E por isso, hoje, igreja do Senhor, nós estamos aqui com a grande oportunidade de morar no céu com o Senhor Jesus. Porque Deus, neste momento, teve que virar as costas para o seu Filho. Porque se Deus decretasse naquele momento uma só palavra, a raça humana seria destruída da face da terra. E não teria mais ninguém para contar a história. Então o Deus Filho, ele foi na cruz do Calvário porque ele ia confiar no seu Deus, no seu Pai até o fim. Igreja do Senhor Jesus, persevere até o fim, que tem algo guardado para ti na glória. Não entregue a tua coroa para Satanás. Não entregue a tua vitória na mão do adversário. Muitas pessoas estão entregando a coroa, estão dando a sua vitória, estão trocando ela em coisas que é ilusão. Mas você, menina dos olhos do Senhor, não entregue a tua coroa. Continue marchando, continue perseverando, porque algo o Senhor tem para te entregar naquele grande dia. Aleluias, glória a Deus. Também queremos dizer que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele fez por nós algo maravilhoso. Ele pediu perdão. Ele pediu perdão por todos nós. Nós fomos perdoados mediante a confissão em Cristo Jesus e a bondade do Deus Filho de pedir ao seu Pai para aplacar a sua ira contra nós. Ele pediu perdão pelas nossas atitudes, as atitudes de todos os seres humanos. Leia para nós Lucas capítulo 23 e o versículo 34. Ali quando o Senhor estava sendo crucificado, ali naquele momento em que o Senhor estava morrendo, ele teve uma atitude divina, ele teve uma atitude maravilhosa que ninguém em sã consciência humana iria fazer. Quem encontrou, leia para mim por gentileza. Lucas capítulo 23 e o versículo 34. Dizia Jesus: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que
fazem, e repartindo as suas vestes lançaram os homens. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqueles homens estavam matando o Senhor Jesus Cristo, estavam humilhando o Filho de Deus, e a atitude dele foi olhar para o céu e dizer: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que faz. Com o homem na face da terra, em momento de humilhação, em momento de agravo contra a sua vida, vai perdoar o seu algoz, vai perdoar o seu adversário. Ninguém é capaz. Mas o Filho de Deus, ele pediu perdão por toda a raça humana. Pai, perdoa eles estão praticando adultério, eles estão na bebedice, eles estão se drogando, eles estão cada vez mais blasfemando do teu nome, mas perdoa porque eles não sabem o que fazem. Deus perdoou nós mediante ao sangue do seu Filho Jesus Cristo. Basta tão somente levantar a nossa mão e recebê-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aleluias! Também queremos dizer o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós. Ele salvou. Veja bem o grande exemplo aqui que ele vai dar. Ele salvou o criminoso arrependido. O Senhor, Ele salva, Ele perdoa todo aquele que se arrepender. Deus não julga a quantidade de pecado, nem o tamanho do pecado do cidadão. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Existe somente o arrependimento. Se arrepender de todo o coração, se arrepender de toda a força, se arrepender de todo entendimento, o Senhor está com os braços abertos para receber. Veja o que diz Lucas, capítulo 23 e o versículo 43, aonde o Senhor fez na cruz algo maravilhoso. Ele salvou o homem criminoso e Ele salva qualquer outro, basta querer. Lucas, leia para mim por gentileza. Respondeu: verdade te digo que hoje estarás comigo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Havia dois salteadores ao lado do Senhor na cruz, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E todos dois tiveram a oportunidade de conversar com o Senhor Jesus Cristo. Eles tinham o livre-arbítrio de escolher ser condenado ou ser salvo. Um deles preferiu blasfemar do Senhor e preferiu tirar chacota da situação do Senhor, sendo que ele se encontrava na mesma situação. Mas o outro arrependido clamou a Jesus perdão. E Jesus, naquele momento, em seu momento de agonia, em seu momento de angústia, ele simplesmente referiu a palavra para aquele criminoso: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus é perdão, Deus é amor. Ele não olha o tamanho do teu pecado, Ele quer te perdoar. Basta tão somente querer receber o Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré também fez na cruz do Calvário, mas algo maravilhoso: Ele abriu o caminho para o Pai. Ou seja, Ele abriu o caminho para a casa do Todo-Poderoso. Aleluia. Porque até então, chegar no céu, a situação era complicada. Haviam 623 mandamentos para o homem cumprir, para morar com Deus no céu. Talvez o homem poderia cumprir a faixa de 600 mandamentos,
mas em sua lista ia faltar 23, e esse homem não era apto para morar com Deus no céu. Então, como que este homem poderia morar com Deus no céu? O homem que fora a feitura de Deus, o homem que fora a criação do Todo-Poderoso, agora ele estava afastado de Deus, porque a natureza do homem é pecadora, é pecaminosa. Só havia uma maneira de ser abertas as portas da casa do Pai, era através do seu Filho, era através do sangue do seu Filho Jesus, aleluia. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré fez na cruz por todos nós. Leia para nós Mateus capítulo 27 e o versículo 51, e o outro para Hebreus capítulo 10, o versículo 19 e o versículo 20, confirmando que o Senhor Jesus Cristo abriu o caminho para a casa do Pai na cruz, aleluia, do Calvário, para a glória de Deus. Leia para nós, quem encontrou Mateus capítulo 27 e o versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e deu terra, e deram-se as rochas. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Antigamente, o homem tinha que oferecer um sacrifício pelo Senhor, pelos seus pecados. Então o que acontecia? Havia um sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, ele chegava até determinado local para prestar uma adoração a Deus, e era colocado o véu que separava. Este local era conhecido como Santo dos Santos, e ali só podia entrar esse sumo sacerdote. Ninguém poderia mais entrar ali. Aquela ali era a obra daquele homem. Então o homem não tinha o privilégio de chegar diante de Deus. O homem precisava passar por terceiros para poder, aleluia, para poder ter o perdão de Deus, oferecendo às vezes um cabrito, às vezes um pássaro, isso tudo para que ele viesse ser perdoado. Mas o homem vivia pecando constantemente, mal acabava de oferecer um sacrifício que o sacerdote apresentava ali, ele pecava novamente, a coisa ficou rotineira. Então Jesus Cristo se ofereceu para morrer por todos. E aí, neste momento, como foi lido aqui no versículo 51 de Mateus 27, que o véu do santuário foi rasgado, porque a partir do momento você não precisa mais de um sumo sacerdote, humanamente falando, para sacrificar pelo teu pecado. O sumo sacerdote que você tem agora é o Senhor Jesus Cristo. Dobrando os seus joelhos, você pode pedir perdão para Deus, você pode oferecer o seu sacrifício, que é o seu arrependimento, e ele será recebido por Deus. Então o Senhor Jesus Cristo de Nazaré agora rasgou o véu do santuário em duas partes, de alto a baixo. E você, cristão, e você, ser humano, e você, homem e mulher, adolescente, jovem, tem o livre-arbítrio de ir diante do Santo dos Santos, oferecer o teu holocausto, o teu sacrifício para o Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor Jesus Cristo pagou esse preço na cruz do Calvário. Aleluia. Veja para nós também Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 20, por gentileza. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e o versículo 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, devemos tocar. Amém. Glória a Deus. Tendo, pois, irmãos, intérpretes para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu foi rasgado através da carne de Jesus.
O Senhor Jesus Cristo foi chicoteado. O Senhor Jesus Cristo foi cuspido. O Senhor Jesus Cristo foi humilhado para que este véu viesse ser rasgado, para você poder ir de encontro à casa de Deus, a casa do Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Amém? Então foram esses preços que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré pagou na cruz por todos nós. Quando falarem de cruz para você, igreja, lembre da mensagem desta noite, lembre do estudo desta noite. O preço foi muito alto. E só o Filho de Deus é que poderia pagar. O Senhor Jesus Cristo pagou um preço e ele foi muito alto na cruz por todos nós. Então, igreja do Senhor, vamos honrá-lo com nosso louvor e adoração, reconhecendo as suas feituras na cruz do Calvário. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Que o Senhor venha fazer cada vez mais habitação em vossos corações. E que venhamos estar preparados, porque a qualquer momento nós iremos embora desta terra. A qualquer momento o Senhor vai tocar a trombeta. E a igreja do Deus vivo será arrebatada deste mundo de pecado, deste mundo de desunião, neste mundo de barbaridade, neste mundo aonde o príncipe dele está atuando. Eu convido a igreja a se colocar de pé para fazermos uma oração para o encerramento deste trabalho. E logo em seguida estaremos aqui dando as bênçãos apostólicas. Oremos. Eterno Deus de bondade, Deus de misericórdia, a tua bendita palavra foi ministrada nesta noite, a tua semente foi plantada, Senhor, que a tua vontade venha a ser feita, meu Deus. Abençoa a tua igreja, dá vitória para a tua igreja, nos guarda de todo mal, Senhor. Joga por terra toda fúria do adversário. Oh, Deus querido, porque operando, Senhor, quem pode impedir, Senhor? Meu Deus, graças somos por tudo, Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro e o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E nós somos gratos por isso, Deus, em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Eu não te vejo, mas sei que estás aqui. Eu não te vejo, mas sei que estás aqui. O anjo do Senhor passeia na igreja. Eu não te vejo, mas sei que estás aqui. O homem da Galileia